Olá, uma boa tarde. Está no ar mais um Brasil das Gerais. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Você sabia que na véspera de Natal, quando celebramos o nascimento do menino Jesus, também é o dia do órfão? Enquanto muitas famílias se reúnem para trocar presentes e abraços, meninos e meninas em abrigos de todo o país seguem à espera por um lar. No programa de hoje, vamos falar sobre adoção e apadrinhamento, atos que podem mudar muitas vidas. O BG está começando. Instituído em 1961 pelo governo Jânio Quadros, o Dia do Órfão foi criado para valorizar o espírito de solidariedade que costuma predominar nesta época do ano. Afinal, segundo o Sistema de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, são quase 34 mil menores abrigados em casas de acolhimento e instituições públicas do país. E embora o número de interessados em adotar esteja em torno de 36 mil, somente 5 mil crianças e adolescentes estão prontos para isso. Para entender melhor como adotar ou apadrinhar e os sentimentos e desafios que acompanham todo o processo, convidamos o José Roberto Moreira Filho, que é presidente da seção Minas Gerais do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e a psicanalista Sinara Cordeiro, que vai participar com a gente de forma online. Olá, boa tarde e muito bem-vindos. Boa tarde, Patrícia, eu que agradeço o convite. Boa tarde também, Sinara, brigadíssima por estar aqui com a gente. Muito boa tarde e também feliz pelo convite. Vamos lá então, doutor José Roberto, começar falando sobre adoção. Como é que funciona o processo de adoção hoje no Brasil? O que é necessário para adotar uma criança ou adolescente? Tá, vou tentar simplificar. Primeiramente, a pessoa tem que procurar um juizado da infância e da juventude para ela poder se cadastrar. Somente as pessoas maiores de 18 anos podem adotar e somente as pessoas menores de 18 anos podem ser adotadas. Há necessidade de uma diferença mínima de idade de 16 anos entre adotante e adotado. Então a pessoa vai procurar o juizado da infância, externar a sua vontade, ela vai passar por uma série de entrevistas, de oficinas, de workshops, para verificar realmente se ela tem idoneidade, seja moral, seja econômica, capacidade financeira, se tem uma casa adequada para receber uma criança. Tudo isso é analisado pelos comissários do Juizado da Infância e da Juventude. Depois que essa pessoa foi analisada e passou por todo esse crivo, e ela foi aprovada nesse crivo, aí sim ela está habilitada a adotar. Ela entra no cadastro de adotantes. E a partir do momento que você entra no cadastro de adotantes, você vai procurar, e logicamente quando você cadastrar, você vai dizer qual é o perfil da criança que você quer adotar. Você quer adotar uma menina, um menino, a idade máxima, a idade mínima. Se você quer adotar grupo de irmãos, se você quer adotar crianças que tenham um problema de saúde ou crianças que sejam sadias, ou seja, todo o perfil da criança você vai adotar, você vai colocar. Mas logicamente que quanto mais detalhes você colocar nesse perfil, mais difícil... você restringe, né? Exatamente, mais difícil você vai conseguir adotar uma criança. Então você coloca esse perfil e a partir do momento que você entra nesse cadastro, vai fazer uma busca por essas crianças, né, dentro desse seu perfil. Se você conseguir, se o cadastro que você colocou se for compatível com a criança que está ali posta para adoção, ali o juizado faz o encontro entre essa pessoa, esse casal que quer adotar e essa criança, para começar o que nós chamamos de estágio de convivência. Logicamente que esse estágio de convivência pode não dar certo, a criança pode não gostar da pessoa, a pessoa pode não se interagir com a criança, então esse estágio de convivência é sempre necessário. Mas uma vez firmado o estágio de convivência e havendo um parecer da própria casa de abrigo, do Ministério Público, esse processo, então, o juiz vai iniciar o processo de adoção, destituindo essa criança do poder familiar, se ela já não estiver destituída, e aí sim inicia esse processo de adoção. E aí, quando a sentença de adoção transitar em julgado, essa criança realmente passa a ser filha
ou filho dessa pessoa. Então, em síntese, todo bem sintético, processo, né? Todo o processo. Que pode ser longo, já a gente continua. Agora eu quero conversar um pouquinho com a Sinara, que é mãe de 5 filhos, né, Sinara? Sendo que um é adotado. Queria que você contasse um pouco da sua história e o que leva normalmente famílias a tomarem essa decisão de adotar. Olha, primeiro eu vou contar a minha história. O meu filho chegou com 10 meses, então toda essa vontade, né, surgiu de um desejo de ter um filho. E esse é o fator principal que serve também para a orientação dos pretendentes à adoção. Esse desejo de adotar precisa partir da vontade de ter um filho. Esse é o essencial. Posteriormente, né, dentro das demandas da adoção, veio, lógico, né, depois vieram os irmãos. Hoje somos 5, né, o que eu chamo de quinteto fantástico, cada um com a sua especificidade, cada um de um jeito. É importante levar em conta fatores como o desenvolvimento infantil, porque às vezes as pessoas falam, mas você adotou um bebê, mas bebê é mais fácil. Olha, cada criança vai desenvolver de um jeito, cada criança tem a sua particularidade e não é porque veio através da adoção. Eu falo que a adoção é um tipo de parto. Nós temos aí a cesárea, o parto normal e a adoção, que é o processo que faz você ter um filho. Ninguém aqui que veio de um parto normal ou cesárea carrega esse rótulo, o filho do parto normal, o filho da cesárea. É filho. Então, a adoção é o processo que faz você ter o seu filho. Isso precisa ficar bem claro. E, a partir daí, constitui-se uma família. E é onde entra a responsabilidade dos pais. Então, quando você deseja ter um filho, precisa entender que vai além. Porque existe também uma parte bonita, né, de você se tornar mãe, se tornar pai, mas vem também a responsabilidade. Que é para a vida toda, né? Sim. Agora, Exato. doutor José Roberto, muitos interessados em adotar, como eu disse na abertura, e poucos menores prontos para isso, se a gente comparar aí os dois universos. Por que essa discrepância nos números? Quais são os principais desafios de adotar uma criança no Brasil hoje? Primeiramente, que a criança abrigada ou acolhida não é que ela está posta para adoção ou apta à adoção, é porque ela foi retirada daquela família por algum problema que aconteceu. A adoção é sempre uma medida excepcional. Eu sempre tenho que tentar recolocar essa criança na sua família natural. Então, essas crianças abrigadas, talvez, por exemplo, o pai é um consumidor de drogas ou abandonou a criança à própria sorte por conta do uso das drogas. Então, se dá uma chance a esse pai de tentar recuperar, para essa mãe tentar recuperar, para essa criança voltar ao seio materno, né, para o seio daquela família. Se não possível, aí sim ela é posta à adoção. Mas o grande problema no Brasil é justamente a morosidade que se tem para analisar se essa família que perdeu essa criança ou da qual essa criança foi tirada, se tem realmente condições. E esse processo demora demais. Desestimula as pessoas a adotar, porque às vezes você, por exemplo, aconteceu um caso aqui em Minas Gerais de uma criança que foi adotada, que já estava há 6 anos com a família já adotada, e uma decisão da justiça determinando a volta dela à família natural. Olha a insegurança que isso dá. Né? Por que a discrepância também do número de adoção? Você tem 10 vezes mais pretendentes a adotar do que crianças aptas a serem adotadas. Mas por quê? Porque no Brasil entende-se que a partir dos 3 anos a adoção é tardia. Porque as crianças a partir dos 3 anos não são procuradas. Há uma falsa intenção da pessoa, não, eu quero adotar uma criança de tenra idade porque eu vou amoldar ela, a minha personalidade, eu quero saber que a criança... E não é assim. A Sinara está com 5 filhos, todos cuidados pela mesma mãe, com personalidades totalmente distintas. Cada filho é um mundo, Exato. Né? Aí você vê o estrangeiro vem aqui, ele quer adotar a criança com mais idade. Por quê? Porque ela já tem personalidade formada. Então você pega uma criança recém-nascida, você acha que, nossa, bonitinha, tranquila. Quando ela fica grande, ela vira uma espoleta. Ou aquela criança mais extrovertida, quando fica mais adolescente, se retrai.
timidez. Então você não pode analisar uma criança pelo seu nascimento, mas é pelo seu desenvolvimento. Mas como nós temos a cultura de adotar crianças de tenra idade para dar àquela criança a roupagem que a gente quer dar a ela, essas crianças acima de 3 anos, elas são relegadas a um segundo plano. Nós devemos mudar isso. A Mônica Rodrigues, que é fundadora do Instituto Adotar, conta um pouco agora sobre o projeto e como o ato de adotar é importante. Vamos ver. Meu nome é Mônica e eu represento o Instituto Adotar. Há mais de 20 anos trabalhando com bebês, crianças e adolescentes que estão nas casas de acolhimento, ou seja, nos abrigos. Também com bebês, crianças e adolescentes de 14 comunidades carentes de Belo Horizonte e região metropolitana. Nós fazemos cursos profissionalizantes, palestras, roda de conversas para poder ajudar essas pessoas, essas vidas a terem mais dignidade e qualidade de vida. E você também pode ser um voluntário. Existem várias maneiras de participar. Você pode ir conosco na ação, você pode ser um doador de produtos, você pode ser um doador de recursos e você principalmente pode inspirar outras pessoas a mudar o mundo como nós temos feito aqui através do Instituto Adotar. Maravilha, Mônica. Muito obrigada pela participação e parabéns pelo belo trabalho que vocês fazem. Ainda tem muito para a gente conversar. No próximo bloco quero falar também sobre o apadrinhamento, mas chegou a hora daquele breve intervalo. Antes disso, eu deixo você com um trecho do filme De Repente Uma Família, sobre a história de um casal que adotou 3 irmãos que mudam por completo a rotina da família. Até já! O que foi? Tem tantas crianças no sistema de acolhimento e isso parte o meu coração. Achei uma agência de adoção e eles farão uma palestra de orientação. Não me mostra isso, não. Peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei do trabalho agora. Temos uma ótima opção pra vocês. A maioria não quer filhos adolescentes. Lizzie vai junto com 2 irmãos mais novos, o Juan e a Lita. 3 crianças? É muito. Entrem, olhem tudo. Sintam-se em casa. Eu não disse que somos pais perfeitos. Quer jogar um pouquinho? Mas eu acho que a gente tem um jeito pra coisa. Ah, não! Deixa eu consertar pra você. Vai ficar tudo bem. Obrigada, papai. Eu vi meu primeiro papai. Né? Justo! Eu também quero uma mãe. Eu posso te ajudar, amor? Não. Who is that, Esther? Big Mike. He goes to high school here. What is he wearing? It's below freezing. Do you have any place to stay tonight? Don't you dare lie to me. Leah, is this another one of your charities? I need to find out more about his past. He's been enrolled in 7 different institutions. His grade point average begins with 0. This is mine? Yes, sir. Never had one before. What, a room to yourself? A bed. You're changing that boy's life. No, he's changing mine. Brasil das Gerais está de volta e a gente acabou de ver o trailer do filme Um Sonho Possível, que conta a história real de um jovem que, sem ter onde morar, passa a viver com uma nova família e tem sua vida inteiramente transformada. E seguimos conversando sobre adoção e apadrinhamento com José Roberto Moreira Filho, que é presidente da seção Minas Gerais do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e a psicanalista Sinara Cordeiro. José Roberto, outra forma de mudar a vida de uma criança, de um adolescente e de uma família é por meio do apadrinhamento. Como é que funciona esse gesto? O apadrinhamento é o padrinho, né? Que não é um pai, mas é um substituto do pai. O padrinho é aquele que acolhe uma criança, mas sem a intenção de adotá-la. Inclusive pelo ECA, o que inclusive o Instituto Brasileiro de Direito de Família rechaça, o padrinho não pode adotar, por incrível que pareça. Mesmo que você estabeleça com essa criança toda a relação. Mas o apadrinhamento ele pode ser tanto um apadrinhamento financeiro, quanto um apadrinhamento afetivo. Eu posso apadrinhar uma criança, como eu posso apadrinhar uma instituição. Então eu apadrinho uma instituição, eu vou contribuir financeiramente para todas as crianças abrigadas naquela instituição. Como eu posso apadrinhar uma criança, financeiramente ou afetivamente. Financeiramente eu dou um aporte financeiro para que aquela criança possa estudar, vestibular, faculdade e tudo mais.
ou um apadrinhamento afetivo. Eu levo essa criança, às vezes, aos finais de semana para minha casa. Por exemplo, Natal é uma época muito importante de apadrinhamento, né? Você pega uma criança para passar o Natal com você, mas sabendo que você não tem condições de adotar essa criança. O padrinho, para poder adotar, ele tem que sair do apadrinhamento e entrar na fila de adoção. Não é um primeiro passo, como muita gente acha. Não é. Você que eu vou ser padrinho para depois... Se der certo, aí depois eu adoto. O padrinho é aquele que dá todo o amor à criança sem necessariamente pensar em adotá-la, mas simplesmente para apadrinhá-la, como um padrinho mesmo que a gente tem, né? Mas o padrinho não é qualquer pessoa que chega numa casa de acolhida e fala, eu quero ser padrinho. Não, ele tem que também se cadastrar junto ao Juizado da Infância e da Juventude, passar pelo crivo da coordenadora do núcleo de acolhimento, para ele começar a apadrinhar uma criança. Eu posso apadrinhar uma criança indo até o local e ficando lá, por exemplo, passar tardes, dias inteiros, como eu posso levar essa criança, depois que a confiança é estabelecida, né? Eu levar essa criança para minha casa, ela passar um final de semana, um feriado, as férias. É assim que funciona o apadrinhamento. E como a gente viu no filme, né, Sinara, o apadrinhamento realmente pode mudar a vida de uma criança, de um adolescente e também de uma mãe e de um pai, não é mesmo? Você já acompanhou famílias que viveram essa experiência? Conta pra gente. É muito importante, inclusive na fala do Dr. José, é importante saber que quem apadrinha não vai se tornar um pai dessa criança, porque na adoção não existe test drive. O filho não é um test drive. A criança está ali, você vai ser padrinho, não é, deixa eu ver se ela vai gostar de mim, se eu vou gostar dela, agora eu quero que ela se torne meu filho ou minha filha. Nós precisamos deixar isso bem claro, essa diferença, porque quando a criança ela entra em contato com uma família, né, recebendo esse carinho, é importante para ela. O apadrinhamento também proporciona isso, proporciona momentos de convivência em família, de saber como é estar com alguém, com pessoas. Esse afeto é uma troca. E assim como o filme fala que nós precisamos ter um olhar para dentro de nós mesmos. Aonde nós estamos enquanto sociedade exercendo essa empatia. Realmente se colocar no lugar desse adolescente que está nas casas de acolhimento, que não estão ali, que não serão adotados. Como foi dito no bloco anterior, esse adolescente ao completar 18 anos, ele será convidado a se retirar. E pronto, agora é com você. Que estrutura que ele tem para viver em um mundo sem ter como base nenhuma representação, né, de o que é ter um momento em família. E é importante a gente dizer também que essa pessoa que vai apadrinhar não precisa ser uma mãe, não precisa ser um pai, né? Não precisa ter tido essa experiência antes. E uma iniciativa que merece toda a nossa atenção é a Child Fund Brasil, uma organização internacional de desenvolvimento e proteção infantil que transforma a vida de crianças, famílias e comunidades. O Marconi Oliveira, que é analista de atendimento de lá, conta pra gente agora como ela funciona. O Child Fund Brasil é uma organização que atua com apadrinhamento, que é diferente de adoção. Muitas dessas crianças não têm pai ou mãe, mas sempre estão dentro de um contexto familiar. E o apadrinhamento é algo muito importante porque essas crianças, elas sabem que a quilômetros de distância tem alguém zelando para que elas tenham um futuro melhor. E o padrinho, ele pode se comunicar através de cartas, ligações, enviar presentes em datas comemorativas e acompanhar todo esse desenvolvimento. E a criança vai se relacionando à medida do apadrinhamento com seu padrinho. E caso você queira nos apoiar, basta acessar o site www.apadrinhamento.org.br e transformar a chance de um futuro melhor para essas crianças. Obrigada, Marconi, pela participação aqui com a gente no BG e parabéns pelo trabalho. José Roberto, é importante a gente dizer também da responsabilidade, da consciência que esse gesto de apadrinhar, né, inclui, porque, como a gente disse aqui, uma vez que você apadrinhe, não é um test drive, não é uma experiência que você pode deixar de ter vontade ali daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, como né? É um gesto que a gente quer que seja
prolongado aí, que acompanha essa criança, esse adolescente até como diz a Super-Ri, né? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, eu tenho já notícias de padrinhos de crianças acolhidas que foram adotadas e esse casal que adotou chamou esses padrinhos para serem efetivamente os padrinhos dessa criança, porque acompanharam a vivência dessa criança durante muito tempo. Então você, quando apadrinha uma criança, você tem total responsabilidade sobre ela. A responsabilidade do cuidado, a responsabilidade até mesmo da educação, né? Então você chama a criança, por exemplo, a criança está ali dentro de um abrigo, né? Mas o abrigo não é uma coisa fria. Todos os abrigos, pelo menos os que eu conheço aqui em Belo Horizonte, são casas normais, com a roupinha, com guarda-roupa. A criança tem sua individualidade, mas a criança tem que saber viver em família, né? Comer numa mesa com todo mundo, saber se comportar. Então o apadrinhamento serve muito para isso, para socializar a criança, preparar ela para uma futura adoção. E a jornalista Flávia Lippe é madrinha da Child Fund Brasil há mais de 20 anos. Vamos ver o que ela conta pra gente. Eu apadrinho crianças há mais de 20 anos. E a gente começou isso na minha família, não só por um interesse generoso, né, já familiar, desde a trajetória de vida do meu pai, que é psiquiatra, e também por olhar que sozinhos a gente não ia conseguir diminuir a dor dessas crianças e dessas famílias. Então a gente se uniu a uma grande força, que é o Child Fund, sabendo que o que a gente estivesse investindo nessa criança, ela de fato receberia. Então todos esses anos com eles não só alimentou o meu desejo e cumpriu o dever, né, de ajudar muito mais crianças do que eu conseguiria sozinha, como alimentou também o desejo de trabalhar mais perto, cada vez mais perto. E hoje eu faço parte de um dos comitês do Child Fund. Migrei de não só madrinha de uma criança para também o poder de estar perto e ver acontecer dentro de um comitê. Eu acho que qualquer um de nós pode ter o poder de mudar uma vida sendo padrinho. Que bacana, Flávia. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Sinara, já caminhando aí para o encerramento do programa, infelizmente nosso tempo é curto. Que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo? Ficou com esse desejo, né, de ou adotar uma criança, ou mesmo apadrinhar, né? Lembrando que não é só nesse final de ano que esse gesto é válido, né? Tem crianças aí esperando por uma família o ano inteiro. Você que já viveu essa experiência, que é mãe de 5, Sinara, que palavra quer deixar? É importante tomar uma decisão, né, diante de um desejo, seja ele por se tornar pai, mãe, ou o desejo de apadrinhar. E exercer esse desejo, ir atrás desse desejo, buscar meios legais para tê-lo. Porque é muito importante nós frisarmos aqui que a adoção, ela precisa ser segura e para sempre, buscando meios legais. Nos grupos de apoio nós falamos que os advogados são os obstetras da adoção, que dá ali todo o amparo para a família, nas orientações. Então nós precisamos refletir, buscar esse momento para ter uma autorreflexão. O que você deseja? Deseja se tornar um padrinho? Fazer o apadrinhamento? Adotar uma criança? Então, buscar isso e ir de encontro a essa vontade com a mentalidade de o que eu vou proporcionar ao outro e também a mim mesmo, porque diante dessas duas possibilidades, enquanto pais ou exercendo aí o apadrinhamento, nós aprendemos também e nos tornamos seres humanos melhores. Com certeza. E você, José Roberto, que mensagem quer deixar para todos e todas que estão nos assistindo? Olha, a mensagem que eu quero deixar é a mensagem dos 2 trechos de filme. A adoção muda a vida. Muda a vida de quem é adotado e muda a vida de quem adota. Então, queira mudar sua vida, adote uma criança. Não se sinta com menos valia de ser uma criança adotada. Ao contrário, se sinta muito mais valorizado, porque você foi escolhido.
As pessoas às vezes engravidam sem sequer ter o sonho de ter filho. A adoção não, o filho é querido e amado antes mesmo de ser meu filho. Muito desejado, né? Muito desejado. Então, parabéns a quem adota, parabéns a quem apadrinha, porque isso é um ato extremado de amor. Então, o que eu quero deixar de mensagem é que mudem suas vidas. Em 2023, passem a adotar. Adotem a criança, porque a criança transforma. Sem dúvida. Eu sou mãe também de 2 crianças, já apadrinhei mais de uma criança pelo Child Fund Brasil, que era Fundo Cristão pelas Crianças, né? Legal. E recomendo a experiência, viu, gente? Vale muito a pena. Muito obrigada aos 2 pela participação aqui com a gente. Um belo final de ano para vocês, né? De muito amor, de muita paz, de muita luz. Obrigada também a você de casa pela companhia. Uma boa semana para nós e até amanhã. Tchau. Até amanhã.